Fala pessoal, tudo bem? Beleza? Após o primeiro vídeo que eu fiz, falando sobre os fechamentos, uma outra dúvida que surge muito, e é um tema legal de se tratar, é a questão das estratégias, né? A gente vê muita planilha, muitos sisteminhas sendo vendido online aí. Minha ideia nessa apresentação é mostrar para vocês que a maioria delas não passa de mito e já dar uma introdução naquilo que realmente a gente pode usar como ferramenta, né, da matemática para nos ajudar a escolher bons números, a fazer bons jogos na Loto Fácil. Bom, vamos lá? Então o que a gente vai ver de interessante hoje? As principais estratégias, né, que eu selecionei aqui, de um conjuntinho de um sisteminha que eu tive que desembolsar um dinheirinho aí, mas para mostrar para vocês vale a pena, não foi muito caro, acho que foi R$190, não me lembro. Então ele tem sisteminha, ele trabalha com basicamente três estratégias, né? Uma que ele chama 3x3, ali no sistema tem mais dois, aqui eu vou mostrar para vocês, ó. Aqui ele tem Loto Fácil R4, 5 e 7, Top 20 e rastreador de tendência Loto Fácil. Beleza? Então são esses caras aí que a gente vai tratar hoje. Primeiro, né, o 3x3. Então, o que ele chama de 3x3 continua na mesma toada dos fechamentos, né? Então você entra no sistema, ele pede para você escolher 6 números pares, 6 números ímpares, né, dentre todos os possíveis, e aí ele faz combinação com esses números. Mais uma vez, né, fornecendo 13 jogos. Mais uma vez não tem nenhuma matemática envolvida, né? São jogos às cegas. Então o que ele é? Basicamente um gerador de jogos com esses números que você selecionou e selecionou os outros aleatoriamente. O que a gente está fazendo ainda é continuar tentando tirar algumas bolinhas da caixa. Lembra, se vocês viram o primeiro vídeo, se não vê, procurem no canal, que eu expliquei sobre as combinações. Então a gente tem um universo de combinações, que são os jogos possíveis. O que esse sisteminha faz é, eu escolho 6 números pares, 6 ímpares, e ele monta combinações possíveis com esses jogos. Não tem nenhum índice de assertividade. Você pode até fazer backlog aqui, que ele permite que você consulte os jogos antigos. Então você olha o backlog, faz backtest para ver, acertei, não acertei, acertaria, não acertaria. Você vai cair novamente ali no percentual de acerto de um jogo comum, né? A probabilidade de acerto de um jogo comum como se você tivesse feito um jogo simples. Não tem nenhuma informação de relevância, nenhum dado matemático que possa trazer para você um maior índice de assertividade, tirar você ali do cara ou coroa, do 50-50, né? Esse aqui para mim é a pior de todas, né? As estratégias. Vamos lá, essa aqui é muito famosa, não só nesse sistema, mas em outros, né? Que tem até planilhas de R10, R5, né? E esse aqui, nesse sisteminha, ele tem esses três tipos, né? Que é o R4, R5 ou R7. Então, qual que é a teoria? Ele pede para você escolher 4, 5 ou 7 números que vão ser excluídos da sua aposta, ou seja, não estarão na sua aposta. E o que ele faz? Ele gera combinações com os demais números. Então é basicamente não, é exatamente a mesma coisa do fechamento. No fechamento, por exemplo, fechamento de 18 números, você está excluindo quantos? Você está excluindo 7, né? De 25, que é o total, você joga 18, você está excluindo 7 números. E aí ele gera ali um universo de jogos para você. Aqui ele faz a mesma coisa. Não sei porque que nesse primeiro ele falou, vamos excluir 4 ímpares, 4 pares, não faz diferença. Você está continuando no mesmo universo. Eu excluo alguns números sem critério nenhum. E aí eu vou te dar os jogos possíveis, as combinações possíveis. Lembra que de 18 jogos a gente tem 816 combinações. Aí ele vai te dar algumas dessas combinações e vai para você selecionar o jogo. Novamente, não tem estratégia, não tem matemática, não tem nada envolvido. Olha lá, até coloquei aqui novamente a teoria das combinações. Então o que a gente está fazendo é, dentro de todo o universo de combinações possíveis, a gente está selecionando algumas. Por exemplo, o R7 ele é o
combinação de 18. Então você tem 816 jogos possíveis. Desses 816, o sistema vai te dar algumas para você fazer. O 4 ou 5, você vai fazer a combinação de 20 ou de 21 jogos, o que tem mais jogos ainda. Né? Você vai ter um número maior de jogos nesse universo, mas ele vai te soltar só apenas alguns. Quer ver? Vamos dar uma olhada aqui, eu vou mostrar para vocês. O que eu estou falando. Quer ver? Vamos aqui no R7, eu já expliquei, né? Vamos aqui no R5. Você escolhe 5 números aqui que você não quer. E aí ele sempre vem mostrando aqui se você acertaria ou não, né? E ele gera algumas apostas para você. No caso aqui, ele até que gerou bastante, né? Gerou 356. Mas 356 no universo de combinações de 20. Vamos ver quantos jogos na verdade seria possível, né? Combinação. Cálculo. Vou fazer aqui para vocês. É bem simples, tá? Ó, então eu tenho 20 e serão selecionados 15, né? Que serão os jogos. Então eu tenho um universo de 15.504 jogos, dos quais ele me mostra apenas 356. 15.504, ou seja, nem 2% da quantidade de jogos possíveis. É muito pouco, gente, é muito pouco. Não tem matemática nenhuma nisso, não tem garantia nenhuma de acerto. Novamente, estamos tirando bolinha dentro da caixinha. Não tem nada mais. O outro sisteminha que ele tem aqui, que eu achei até um pouquinho relevante, um pouquinho legal, que ele chama de rastreador de tendência. O que ele faz? Ele está mostrando para mim, eu posso selecionar a quantidade de jogos, né? Os últimos 10, 20, até 100 jogos. Quais dezenas mais saíram, que são os números quentes, né? Que o pessoal chama de números quentes. Quais dezenas menos saíram, que são os números frios. Aqui sim começou a mostrar algumas coisas interessantes. Em próximos vídeos eu vou mostrar para vocês como que a matemática, como que a curva de Gauss, a análise de probabilidade pode nos ajudar a escolher bons números. Porém, a teoria que o pessoal utiliza aqui está errada. Por quê? Normalmente, quando a gente fala número quente, por exemplo, aqui no caso o 10. Pô, o 10 já saiu 9 meses, cara, nos últimos 10 jogos. Vamos postar no 10. Não, o 23 saiu 7 vezes. Vamos postar no 23. Não é assim. Na verdade, é o contrário. E os números frios, a mesma coisa. Aquela dezena, quanto mais vezes ela saiu, maior a probabilidade dela não sair, né, dela não se repetir. Por quê? No universo de infinitos números, todas as dezenas terão que ter a mesma probabilidade de sair. Todas ficariam igual. Então, se uma já está despontando, já está tendo uma dispersão, né, que é o termo certo, muito grande, a tendência é o quê? Que ele volte para a curva normal, e outra dezena, aquela que está tendo uma dispersão abaixo, que já faz tempo que não sai, que ela volte a sair, e aí sim a gente fica equilibrando a curva, né, dos números que saem, dos números que não saem, porque no final das contas, todos, né, se a gente tivesse infinitos jogos, terão a mesma probabilidade de sair. Aqui eu coloquei uma tabelinha que eu trabalho, só para vocês terem uma noção. Então aqui eu coloquei todas as dezenas, né, de 1 a 25. Nesse quadro aqui são o que eu chamo de probabilidade, percentual de chance de um número sair mais de uma vez, né? A gente sempre trabalha mais de uma vez. Então, por exemplo, a dezena número 1, você pode ver que quase todas, né, as dezenas, a probabilidade dela sair mais de uma vez, ou seja, dela sair 2 vezes, é de 36%. Todas as dezenas, você vê que elas ficam na faixa dos 36%, 35%, algumas menos, né? A dezena número 8, a probabilidade dela sair mais de uma vez, ou seja, de sair 2 vezes, é 31%. Conforme a gente vai caminhando, a probabilidade de sair mais 2 vezes, já caiu para 21%, já diminuiu mais de 10%, de sair mais de 3 vezes,
de sair mais de 4 vezes, de sair mais de 5 vezes. Então, e eu só coloquei mais de 5 vezes, porque mais de 5 vezes já está quase 4%, é muito pouco. Se eu colocar 6, 7, a tendência é ir caindo. Ou seja, aqui uma dezena que já saiu 9 vezes, eu já nem considero para o jogo. Se eu estivesse fazendo jogos a partir da sexta vez que saiu 10, eu já não jogaria mais o 10. Porque a chance dele sair é muito grande, dele não sair é muito grande. Olha aqui o 10, 4%. Isso quer dizer o quê? Que ele está numa dispersão muito grande. Então tem mais chance dele voltar e não sair do que ele sair mais vezes. A mesma análise, agora inversamente, né, a gente analisa para a probabilidade de chance de um número não sair. Então, por exemplo, vamos olhar o 1. Dele não sair por mais de uma vez, 14%. Então, todas as dezenas, a probabilidade delas ficarem 2 jogos sem sair está em torno de 14% a 16%. Mais de 2, ou seja, 3 jogos, já cai para 5%. Mais de 3, olha só, mais de 5, 0,21%. Então, se uma dezena está mais de 5 jogos sem sair, com certeza eu estaria jogando nela, né? É um dos critérios, né? Eu utilizo outros. Mas um dos critérios é que com certeza eu estaria jogando nela. Talvez não com toda certeza, porque eu analiso outras informações que eu vou mostrar para vocês. Mas por esse critério, se o que eu estou entendendo aqui, o 12, né? O 12 e 1 são dezenas que a 6 jogos não saem, eu jogaria no 12, no 1, não jogaria em todos, né? Porque senão seria fácil, vou jogar em todas essas. Não. Por isso tem outros critérios para a gente balizar, trazer uma confluência de informações e aí sim fazer um jogo mais assertivo. Mas baseado nesse critério, a ideia tem que ser essa. Quanto mais vezes o número saiu, maior a chance dele não sair e não dele se repetir. Beleza? Bom, então o que fazer, né? Com tanta informação assim errada. Primeiro, não gaste seu dinheiro à toa com essas planilhas, com esses sistemas. Não funciona nada disso. Busque dados matemáticos reais para selecionar cada dezena. Isso que é importante. Cada uma tem a sua estatística e ela que deve ser levada em conta. E não um sistema perfeito que gera um jogo vencedor. Nos próximos vídeos, pessoal, eu vou trazer alguns dados bem bacanas, algumas informações que eu utilizo, tá, para fazer os jogos. E vocês vão ver a diferença da minha análise para esse sistema desses caras aí. Beleza? Se gostou, dá um joinha, me segue aí, dá uma força, compartilha. Valeu!